Olá pessoal, estamos começando mais um podcast CMB e o convidado hoje é o João. Ele é diácono aqui na comunidade metodista de Brodowski e ele é empresário também. Antes da gente começar esse podcast, eu quero deixar um convite para você. Se você ainda não é inscrito no canal, tem a opção inscrever-se aí no canal. Nós temos mais 2 canais no YouTube. Um é o Corte CMB e o outro é Nostalgia CMB. Nós estamos no Instagram como @igrejacmb e estamos no Facebook como Comunidade Metodista de Brodowski. Então, antes de começar esse vídeo agora, se você puder deixar o teu like aí, apertar aí o sininho para receber as notificações, vai nos ajudar bastante. Seja bem-vindo ao podcast CMB, João. Muito obrigado pelo convite e agradeço a oportunidade por estar aqui e fazer parte da comunidade metodista de Brodowski. João, mas é mais conhecido como Brusaferro, né? Isso. A família inteira é conhecida como Brusaferro? Ah, toda a família. É. Fala um pouquinho, quem que é a pessoa do João? Bom, o João é casado com a Sueli de Oliveira, que é professora municipal em Ribeirão Preto, e tem 3 filhos, né? A Maura Fabrícia Brusaferro, Tassiana Brusaferro, e o João Roberto Brusaferro Júnior, que mora em Ribeirão Preto, tem uma marcenaria lá. Ah, ele é marceneiro lá, marceneiro. Né? É, empresário também, empresário né? também. É. Quem que é o mais novo? É o João? O teu menino? É o mais novo? O mais novo é a Tassiana. Ah, Tassiana. Isso. Ah, tá, que você veio falando os nomes ao contrário aí. Então é a Fabrícia. A Fabrícia, depois é ele. Depois é o João, depois é a Tassiana. A Tassiana. Começa falando um pouquinho da tua infância para nós. Da onde você é? Você é conterrâneo de onde? Sou conterrâneo daqui de Brodowski mesmo. Eu nasci ali na Fazenda Santa Cruz, perto do Arraial do Silva, que eles falam, em 1962. E eu vim para Brodowski, eu estava com 8 anos de idade. Então faz 51 anos que a gente mora aqui em Brodowski. Você está com quantos anos? Vou fazer 60, agora dia 60, 24 de dezembro. A idade vai chegando para todo mundo. Eu brinco com os meninos aí da negócio de jogo. Eles falam, você não assistiu Copa? Eu falei, eu assisti a primeira Copa do Mundo lá em 1962, a primeira que o Brasil ganhou, e eu nasci em 62. Só que eu nasci em dezembro, a Copa era em julho, né? A de 66 eu vi só pelo rádio. Eu vi só pelo rádio de televisão, era uma raridade, né? Mas eu assisti, eu lembro que o Pelé machucou e tal, ela tinha 4 anos. E a outra de 70 eu já assisti na televisão, tinha um Rastelli, tinha lá na Santa Cruz. Ele comprou uma televisão, foi todo mundo assistir. Eu tinha 8 anos. O teu pai fazia o quê, Bruno? Meu pai trabalhava lá na fazenda com trator, lá pro Cardoso, lá, né? Pro Chico Cardoso. Uhum. Fazia tudo lá na fazenda. E a sua mãe? Minha mãe é dona de casa mesmo. Vocês têm mais irmãos? É só eu e meu irmão, Antônio Brusaferro, que é eletricista também, aprendeu comigo. Ah, eletricista também. E como é que era a vida era a fazenda que vocês trabalhavam? Lá na fazenda. Mas quando eu era criança... Era colônia, essas coisas? Isso, a gente morava na colônia, tinha mais gente que morava lá. Até tem pessoas que vêm da igreja aí que moravam lá também, né? Morava na fazenda lá também. Esse tempo era o tempo de rádio? Era só rádio, não tinha televisão. Lá na fazenda apareceu em 1970. Primeira Copa do Mundo nós tínhamos... Como é que era assistir todo mundo junto? Juntava todo mundo da colônia e ficava ouvindo junto? Debaixo de uma árvore, lá na juntou, debaixo de uma mangueira, lá na casa do Tião Rastelli, eles que trabalhou há muito tempo aqui no Saeb. Juntamos lá na casa dele e todo mundo foi lá assistir o jogo. Vixe, era uma festa. Todo mundo assistia o jogo? Todo mundo assistia no jogo, na televisão. Como é que foi essa transição para a cidade? Então, aí meu pai resolveu mudar para a cidade aqui, né? Mudamos para cá. Meu pai mora aqui na Vila Cristal, saindo para Jardinópolis, né? Já faz 51 anos já que meu pai mora ali até hoje, no mesmo lugar. Desde quando ele veio, tá ali. Desde quando nós estamos cheguei a fazer uma visita aquela vez para tua mãe, né? Isso, lá no mesmo lugar. Tá lá. De 51 anos a gente mora ali. Meu pai mora lá sempre morou ali. A tua infância foi ali? Foi na Vila Cristal. E quando eu mudei aqui para Brodowski, aqui onde nós estamos agora passava o trem. Né? E eu lembro que passava o trem aqui. Você é dessa época, Essa época. Tem em 1971, nós mudamos para cá, para Brodowski. Você era o menino novo que andava para a cidade inteira ou a mãe não deixava? Ah, andava pouco, não deixava. Naquele tempo não saía, não. Mas você tem lembrança de como é que era? Ah, sim. Eu falo, brinca até com o Gésio, Brodowski era melhor do que é hoje, né? Em certas partes, né? As coisas melhorou bem, mas antigamente era bem melhor Brodowski. As praças eram tudo bonitas e tal. No teu tempo, quando você era criança, o que tinha construído em Brodowski? Era a Vila Cristal? Começou pela Vila Cristal, Brodowski, começou por aqui, né? A Vila Cristal começou porque os cristais, eles vieram trabalhar aqui em Brodowski, na construção da linha. E eles trabalharam aqui e ficaram aí morando, por isso que ficou Vila Cristal. Ah, tá. Então, a única que tinha população era a Vila Cristal, é uma das mais antigas de Brodowski. Começou aqui em volta mesmo? Começou aqui, em volta da estação aqui, né? Estrada de Ferro.
E tinha muita estrada de terra, essas coisas? Era tudo terra. Né? Era tudo terra. Era só asfaltada essa rua aqui que desce do Tiradentes, que vai para Jardinópolis. A que nós morava tinha asfalto. O resto era tudo chão aqui. Aqui fazia linha para ir para a pista. Isso. Era a única que era asfaltada. O resto era tudo. Nós jogava taco aí, jogava bola. Inclusive aqui onde tem a igreja de São José, aqui tinha um campo de bola. O pessoal jogava aqui na ali. Vila Cristal. Isso. E saiu um jogador daí e foi pro Santos, que era no caminhãozão. Mas chegou lá, ele veio embora, pediu para ir embora ver a mãe dele, bebeu muito e não voltou mais. Foi um goleiro do Santos. Ó, tem história. Jogando bola aquele ali, muita bola. Eu ia te perguntar da escola. Já tinha escola, o pessoal estudava aqui, como é que era? Tinha o Tiradentes, né? Que você fazia até Centenário, o quarto ano, E depois você fazia ali onde é a prefeitura hoje, ali, até foi a escola, foi da igreja também aqui. Fazia ginásio ali, era os que tinha. Depois, quando eu mudei, já estava construindo o JASP já. O JASP foi construído em 70, 71. Depois eu estudei lá no JASP também. Você veio de uma linha de família que era evangélica ou não? Não, é tudo católico mesmo. E tinha poucos evangélicos ali. É? Poucos. E quem foi que pregou para você assim? Quem pregou para mim foi o pastor Luiz de Jardinópolis. Ele começou a namorar a pastora Paula. Irmão do pastor Valdeci. Irmão do pastor Valdeci. Ele começou a namorar a pastora Paula. Naquele tempo, quando eu era casado com a outra mulher minha, a gente tinha vários problemas. E ele começou a pregar para a gente, vai lá. Vou lá fazer uma visita. E a igreja começou, eu fui batizado dia 15 de fevereiro de 1988, lá em Ribeirão Preto, na FEAPAM. A gente fazia os congressos lá, e eu fui batizado lá, e eu fui por impulsão, assim, o Valdeci falou, agora eu passo o Valdeci, mas eu vou descer, vai ter um batismo, mas vamos lá. A igreja era na onde? A igreja aqui em Brodowski? A igreja aqui em Brodowski era ali na Praça Santo Antônio, ali, onde Jesus começou então, ali. Primeiro lugar que começou, então. Primeiro lugar que começou. Você é daquela turma dos primeiros. Fui lá. E eu fui lá... Você tá com o Jefferson já faz um tempão, hein? Ajudei a puxar a mudança e ir para Brodowski. Quando ele chegou com a mudança, quase que ele apanhou da Janete, porque a rua dele também era barro ali, e tava chovendo, ele chegou com essa mudança, conforme ele pisando no barro, entrando para dentro de casa, levando os trens. Nossa, onde você me trouxe? Eu não tinha visto nem a casa ainda, para falar a verdade. Mudou no susto. E essa turminha ali foi o pessoal que começou a pregar para você. O pessoal começou. Aí o pastor Luiz mandou a gente fazer uma visita lá, não é, pastor? Era diácono também, Luiz, na época, né? Você já estava casado morando onde? Morava na Vila Cristal também ali. Ali na Vila Cristal. Na Vila Cristal. Morava ali perto do Martinique. Uhum. E aí a gente foi lá para esse congresso. Vamos lá nesse congresso. Vai ter um congresso, tá? Juntamos tudo e fomos lá para esse congresso, né? E lá eu fui batizado lá na FEAPAM, em Ribeirão. Ah, que legal. Você tinha essa questão de discipulado também? Tinha, era só discipulado. Aí ele começou a discipular para toda a cidade aqui, para Batatais, Jardinópolis. Aí a gente ia para tudo. E a tua conversão foi assim, você estava quebrantado para isso ou foi difícil? Foi meio difícil na época, né? O pessoal, mas que esse negócio de igreja, só tinha assembleia aqui na Vila, só que era na mesma rua minha, aqui que a gente morava. Mas você era daquele durão que tirava sarro ou não? Tirava. A gente passava ali, ficava gritando com o pessoal, todo mundo, né? Gritava com o pessoal da igreja aí na época. Aí a gente começou a ir também. E eu comecei a trabalhar de eletricista com um cara que era da Assembleia, que morava pra cima da Assembleia, que é o Jeromim. Comecei a trabalhar com ele, ele era crente, me deixava doidinho. Eu ia trabalhar, ficava desesperado de trabalhar com ele. Só aquela coiseira e tal. E no começo da tua conversão, assim, você teve experiência com Deus assim que te marcou? Tive várias experiências. A gente orava aqui, descendo pro Jardinópolis, era estrada de chão também, não tinha asfalto aí não. A gente ia pra orar. A gente teve várias experiências ali naquela mata ali. Vocês iam pra mata orar, Isso, ia na mata orar. E qual que eram as experiências? Fogo, gente ser curada. Uma vez a gente olhava tanto que até as formiguinhas você via andar assim, uma atrás da outra, tudo brilhando. Você acredita que eu sou dessa época? Só que ali já era aqui no São Delciro. Não, eu lembro que vinha uma turma da igreja, eles vinham de perua. E eu lembro que a gente chegou, eu lembro que a minha mãe colocou assim um lençolzinho no chão pra gente, e os irmãos começaram a adorar. De repente a gente começou a ver, eu era pequenininho, eu lembro. A largata assim começava a acender e começava a subir, né? Aquele verde fluorescente, de repente os galhos. Eu lembro que eu levava galho, eu era pequenininho, eu levava galho para dentro de casa. E eu ficava tampando assim debaixo da coberta para poder enxergar. Isso era novo aqui em Brodowski? Ninguém acreditava nisso não. Teve um senhor aí que a mulher dele foi, meio escondido, e ela pegou uma casca de árvore, as cascas de árvore tudo brilhava, você catava, tava brilhando, você levava para casa, você põe no escuro, igual vagalume, ficava acendendo, né? E essa mulher levou para casa, depois debaixo da cama, essa casca de árvore, escondeu lá. E o marido um dia acordou à noite e olhou, mas o que tá aí? Claro, não tem lâmpada acesa, não tem nada. Era a casca de árvore que estava debaixo da cama.
Nossa, mas tava clareando muito. Tudo iluminado, foi tudo iluminado. Ele teve uma experiência, depois ele converteu, esse rapaz converteu. Lá em Ribeirão Preto, que ele mudou pra lá, converteu em Ribeirão Preto. Os irmãos desciam muito pra mata? Todo mundo, vixe, todo mundo. Eu falo que hoje, assim, acabou tendo... Hoje também a correria, né? Essa história, eu não sei se era a mesma coisa como era antigamente, mas eu falo assim, hoje o pessoal tá mais tranquilo nesse ponto, né? Não tá... Que hoje o pessoal, depois que fez o tabernáculo, o pessoal optou orar por aqui pro tabernáculo e tal, porque às vezes ia pra lá, tava frio, chovia, né? Mas a questão de orar, falava de orar, descer pra mata. Do sábado, depois tinha um culto aqui, às vezes. Sábado tinha culto de jovens, na época. Eu não lembro se era culto de jovens, era o culto normal. Saía daqui, já todo mundo pra fingir, era marcado. A gente saía da casa do pastor Valdeci aqui, que eu morava aqui perto do bar, aqui perto da Câmara. A gente já saía dali, reunia ali e já descia pra baixo. Você converteu, você tinha quantos anos? Então, eu converti em 88. Pra você fazer a conta aí. Deve dar uns 35 ou mais já, né? Quase 40 você já tinha mais de 30 anos, então. Já. Mais de 30 anos. Você tava casado, né? Tava você falou, casado. né? Eu casei em 81, né? Tava brigando muito. Sempre tinha as encrencas, né? Aí foi... Dois italianos, eu só encrenca. Os teus filhos cresceram tudo dentro da igreja. Cresceram tudo dentro da igreja, né? O Nenê é baterista até hoje. Agora não tá tocando muito mais em Ribeirão, mas ele foi baterista aqui, foi baterista em Ribeirão, né? Ele tocou até com o David Killa quando veio aqui, ele tocou. Acho que o David Killa nem era conhecido na época, Não, né? nem era conhecido. Inclusive, ele deu um prato pro David Killa que ele tinha importado. Esses tempos ele foi lá ver o David Killa em Ribeirão, que ele veio aí, né? Ele teve lá. Você é da época do Danduque ali também, na Velha Guarda. Aquela turma tudo. Ré Soares veio aqui. A gente ia muito no Voz da Verdade, em São Paulo. Eu fui 15 anos, assim, batido. Tinha um ônibus, a gente chamava o ônibus aí, alugava. Como é que fala? Os DVD que eles faziam, né? Aquele dia era disco. Era DVD, verdade. Era disco e fita, né? Ainda, era disco e fita. Tava na época ainda. Aquele discão, não tinha DVD ainda, não. Depois começou a sair DVD. A gente ia todo ano. Janeiro era sagrado para ir ver o Voz da Verdade em São Paulo. E saía muito a igreja? Pelo que eu escuto do pessoal mais velho, as atividades que tinham assim de retiro, essas coisas eram tudo para fora. Não tinha nada, tudo para fora. Ia de ônibus, de carona. Né? Não tinha carro também, não. Um dia o Jesse inventou de fazer aqui uma passeata de carro aqui, né? Aí só tinha 3 carros, foi só aqueles 3 carros. Não tinha carro. Ninguém tinha carro. Era bicicleta e tal. Não tinha. E a mania que o Jefferson tem de passar a mão no teu cabelo até hoje? Isso sempre aconteceu? Ele esparramava meu cabelo. Meu cabelo era loiro, assim, né? E ele esparramava todo o meu cabelo. Mas era arrumadinho e tudo? Era arrumadinho, igual o teu, assim, arrumadinho. Ele me esparramava. Mas ele ficava falando que ia cair também? Não, falava nada. Você não repreendeu ele, porque ele começou assim, vai cair. Eu lembro que tava um dia que eu passei na porta da igreja e ele sempre com essa mania, né, de passando. Na hora que ele passou a mão e falou assim, vai cair isso aí. A Patrícia, minha esposa, virou, tá amarrado, pastor. Nome de... Ele ficou até sem graça. Mas assim. você sabe que eu não liguei muito do meu cabelo. Eu não gostava do meu cabelo. Não gostava. É uma coisa que eu não gostava do meu cabelo. Porque qualquer vento que dava, ele esparramava. Eu ficava tirica com isso, ficava muito bravo. Então, o meu cabelo caiu, eu nem preocupei. Nem esquentei a cabeça. Tem gente que fica preocupada, né, tal. Eu uso boné porque eu gosto. Eu sempre usei boné, então eu gosto de boné. Né? A gente sempre usou, mas eu não ligo, nem esquentei. Você é da fase, então, quando a igreja começou a crescer em Brodowski. Isso. O que aconteceu para a igreja começar a crescer tanto nessa época em Brodowski? Olha, a gente estava lá e era pouca gente. Aí eu já disse, começou a aumentar um pouco, vamos alugar um salão maior. Até foi eu, na época, que conversei com o pessoal ali, a gente alugou ali, onde é perto da Velha Guarda, onde que é o salão a clínica do Dr. Alfredo. Nós alugamos ali. Eu lembro, eu sou de pequena, minha mãe, eu lembro que fazia umas visitas comigo ali. Nós alugamos ali, e ali nós fomos num congresso em Uberlândia. Aquele congresso, o Jéssica sempre contou isso aí, né? Conta. Aquele congresso teve um avivamento. Nós fomos lá, o pessoal teve experiência. Era um judeu que estava lá. E para você ter base, quando ele orava, tinha pessoa na cozinha foi curada. Saiu uma mulher que estava cozinhando, no outro dia ela contou que ela usava uma palmilha no pé de uns 3 ou 4 centímetros, ela tinha uma perna maior do que a outra. Ela saiu andando normal, tirou tudo e saiu andando normal. O homem tinha uma unção tremenda. E muitos irmãos daquele negócio pegou aquela unção naquela época, né? Na época era quantas pessoas ali na igreja? Eu acho que tinha uns 50, 60. Já estava se estruturando. Pra época era muita gente. Pra época era muita gente. Hoje
Em Brodowski, célula, tipo né? assim, era uma igreja grande, não tinha igreja assim. Tinha assembleia, que tinha um pouquinho mais, e a congregação só, né? Uhum. As outras igrejas não tinha aqui na época, não. E nesse dia você estava lá, nesse congresso? Fui nesse congresso em Uberlândia. E eles ministrou sobre vocês ou foi uma palavra direcionada? Não. Ele orava para todo mundo lá, orava assim para todo mundo. Para lá, na verdade, ele nem pregava isso, cara. Ele lia um versículo da Bíblia, em cima daquele, ele contava o testemunho que aconteceu lá que ele foi criança lá em Jerusalém, né? Uhum. Ele veio de lá. E ele contava os testemunhos dele que acontecia lá, que ele viu Jesus e tal. Só daí falar isso aí, a pessoa já caía, já era curada. Nossa, o homem foi tremendo. E aquilo lá foi uma revolução que veio para a igreja aqui. Aí vocês trouxeram essa unção para cá. Trouxeram unção para cá. E começou a ministrar aqui. Começou a ministrar Depois aqui. Depois dali foi para onde? Depois dali nós mudamos para o salão do nosso ali, não onde é o mercado, do outro lado, onde é tem um depósito. Lembro, minha mãe casou ali. Nós mudamos para lá. Já foi para lá. Foi para lá e cresceu bem, nós fomos para lá. Ali cresceu bastante, cresceu, né? Ali... Ficou quantos anos ali, você lembra? Não lembro mais, ficou bastante tempo ali. Foi dali que saiu... a gente veio para cá. Foi dali que saiu a verba, assim, das entradas para começar a construir aqui, não foi? Quando a gente ia para Ribeirão Preto, eu tinha muita amizade com o Zezinho Fábio. Desde a época eu tinha amizade com ele, trabalhei, fiz serviço para ele. E ele falou um dia, vai sair, aí eu vou dar um terreno para você. Eu não achava que era até brincadeira, tá? E realmente ele deu mesmo. No segundo mandato dele, ele deu esse terreno para a gente construir aqui. Fez as doações. Fez as doações desse terreno aqui. E realmente ele deu para a gente construir. A gente construiu e aí começou a crescer. Aí virou células, né? Uhum. Quando a gente ligou... Quando que é que veio as células? Quando a gente ligou, acho que com a comunidade cristã de Goiânia. Aí começou, acho que esse celular começou com o pessoal de Goiânia. A gente ligou com eles. A gente era metodista, que veio da metodista renovada de Ribeirão Preto, aí ligou com a comunidade de Goiânia, né? Porque a gente desligou lá. Por isso que a comunidade metodista, aí não tirou nada, né? E ficou isso aí começou a crescer. O Jefferson fala que rompeu muito, né, Bruce, nessa época, né, das células, né? Muita gente. Na questão em si, era o discipulado que vocês já faziam, né? Isso, é o discipulado. A única coisa que todo mundo entrou de cabeça nessa visão e começou a fazer. Entrou na visão celular e cresceu bastante. Né? Hoje, eu falo que eu conheço muita gente aí desviada aqui em Brodowski. E eu acho que hoje, se for grampear essa turma aí que... Uns falam que tem em outra igreja, mas não tá, sei que não tá, e gente que tem por aí... Ainda mais uma metade dessa igreja nossa, tranquilo. Eu acredito também. Eu lembro daí para mais. Eu lembro de uma vez, assim, eu tive a convicção disso, uma vez que eu fui fazer um evangelismo ali na Coab 4 e Vila. E a gente tinha um núcleo ali, né? Quase toda a casa que eu passava, as pessoas falavam que tinham passado. Aí você perguntava, mas por que começou a ter... A gente teve um problema no casamento, outra, a gente começou a passar por alguma situação, desanimou... Mas eu lembro, assim, que muitas pessoas falaram até que tinha passado pelo encontro tremendo, né? Não, teve muitas pessoas. Que passou no encontro, tem muita mesmo. Agora, fala que começou na igreja daquela época também, tem bastante gente também. Muita gente mesmo que daquela época que hoje não vem mais. Mas veio, às vezes quando você não veio o pai, a mãe, veio o filho e tal, veio bastante gente. O Jefferson fala assim, numa questão assim de 250, 300 membros, pulou rapidinho para 1.000 membros, né? Foi algo muito rápido, né? Converteu bastante gente. E como é que foi viver tudo isso? Vendo tudo isso? Porque eu falo assim, eu falo assim, é prazeroso a gente olhar e ver a igreja cheia, né? Nessa época aí, foi quando já começou a construir o resto da metade da igreja? Porque era só metade, Isso, era só metade. Aí encheu bastante, vai ter que aumentar, né? Mas ninguém esperava, não, né? Porque eu lembro que tinha 3 cultos, né, Bruno? Isso, 3 cultos. Era um culto da manhã, um culto da tarde. Das 5 e das 7. Quando eu me converti, eu lembro que a gente tinha que ficar numa fila... Esperando, né? O pessoal das 5 sair todo pra gente poder entrar pro culto das 7. Quando a gente entrava, o pessoal tava até caído no chão. Uns estavam falando em língua, ainda tava no espírito ali. Teve um avivamento. Saiu muita gente aqui de missionário. E outra coisa também que veio muita gente aqui de fora, né? Visitar, que um pastor um dia falou, ninguém acreditava também. Que vai, Brodowski, vem gente de fora, que é difícil, né? Nem prefeitura vinha. Quando na época de polícia vinha algum deputado, alguém mais dá uma passadinha, mas falar que vinha gente de fora, que era raridade aquela vez. E realmente veio, né? Veio e trouxe avivamento também, viu? Com esse pessoal de fora trouxe unção para o Brodowski também. Muitos aqui deu revelação para o Brodowski, que ia sair gente, que ia acontecer. E realmente aconteceu. Eu lembro, é verdade. Aconteceu. E quando você se converteu, assim, você teve resistência da parte dos amigos? Você falou que você já tinha mais de 30 anos. Você era aquele cara que bebia, que também gostava de bagunça ou não? Você era mais tranquilo? Não, eu nunca bebi nem fumei. Meu pai, na época... nunca bebi nem fumei. Eu até brincava na época, né? Meu pai falava para buscar cigarro. Quando era lá na venda, aqui na cidade, eu buscava. Meu pai fumava. 2 maços de cigarro aí cada 2 dias, meu pai, né?
Mas parou também, graças a Deus, foi liberto do cigarro. E beber também. Bebe alguma cervejinha um pouquinho. Meu pai bebia 1 litro de pinga por semana aí. Mas não de ficar bêbado, não. Chegar em casa, beber uma pinguinha, tinha aquele costume, né? Mas eu nunca bebi nem fumei. Porque eu fui trabalhar com esse Jerominho lá, né? Que eu trabalhei, que eu disse, era crente. Então eu via as coisas dele, então ali eu peguei e falei, então já tinha alguém que... ele tava falou ministrando algumas coisas, Mas eu nunca, desde que quando eu ia no clube, às vezes tomava ali aquele tempo tinha menta, né? Hoje nem tem mais, né? Tinha gin, né? Pedia uma dose só para encher o saco, mas nem bebia, não, só um golinho lá e deixava lá. Você tinha bastante amigo? Tinha bastante. Era de sair, assim, com os amigos? Sair. Um pessoal aconteceu uma coisa gozada que eu sempre falo para a Sueli. Eu conheci o Antônio em Ribeirão Preto. Antônio, marido da pastora Gracinha, que é meu cunhado hoje. Eu fui trabalhar em Ribeirão e eu cheguei lá, então lá ia pegar uma amizade e tal. E aí nós começamos pro clube junto, eu ia na casa dele. A Sueli devia ter uns 8 anos quando eu ia lá. E a Marta era mais nova, não lembro. Mais velha, acho que a Marta é. A Marta é mais velha. E aí eu conheci eles ali, os primeiros Carlos Sérgio, até eu tenho um menino que joga bola hoje, que era, na época era pequeno também. E aí eu conheci lá, a gente ia pro clube e tal. E aí, quando eu for, aí depois eu casei, estrelei deles, eles foram para um lugar, ficaram por lá, depois o Antônio casou também, mas eu nem lembro quando ele casou, né? E aí quando eu fui lá para Metodista, o Serginho Daltoso também eu conheci ele, porque ele trabalha na Força Suíça, eu conheci ele também. Aí quando eu cheguei lá na Metodista, quem que eu encontro lá? O Antônio de novo, o Serginho Daltoso. Mesma turma. Aí, a mesma turma de novo. Aí acabei ficando por lá mesmo, uma das partes foi isso. Vou voltar aqui, conheci essa turminha e tal, voltei de novo, foi muito bom. E aí ele fala aí ele fala assim, falou de elencar. Quando você falou que queria namorar a Marta, você lembra? Você falou que queria namorar a Marta. Só que a Marta não conversava, até nós marcamos um dia de ir na praça, que andava o pessoal para um lado, outro para o outro na praça. Foi desse tempo ainda, né? Ela trabalhava na fábrica de costura da Sicília. E eu conheci ela lá. Mas achei lá ficou quietinho. Falei, essa menina ficou muito quietinha, não vai funcionar, não. Aí o mundo rodou, né? Como é que o mundo roda, né? Tem um pastor um dia, uma pregação dele, falou que Deus fez o mundo redondo por causa de vai rodando. Se ele faz quadrado, de cima nunca descia, de um lado não ia pro outro, né? O mundo foi rodando. Com quem que eu caso? Que eu sou Eli e o Antônio. Eu ia te perguntar, da parte da família, assim, eles aceitaram numa boa ou não? Eu já era casado, então eu com meu pai e a minha mãe, a gente não tinha nunca teve uma ligação boa. Eu tinha ligação mais com um tio meu que chegou a falecer, que meu pai um dia capotou o carro e ele acabou morrendo, que é pai do Fabinho, que trabalha aqui no Cristal, né? Meu tio me levava para outro lado. Meu pai, assim, não queria levar, não, fica em casa, não sai não, sabe? Ele não era muito de levar a gente para lá. Então, a gente tem aquela relação, assim, até hoje, né? Meu pai também, minha mãe faleceu, meu pai está com 83 anos, está vivo ainda. E a gente tem aquela relação, assim, só de pai e tal. Minha mãe ia lá visitar minha mãe e tal, mas não tinha aquele negócio de muito contato, de ficar colado, né? Então, quando eu fui, vai atrás de igreja, larga a mão de sair, para, né? Mas eu já estava casado, então não teve como eles me coisar muito, não, de segurar muito, não, né? Sorteiro, que às vezes o pai segura mais, né? Os filhos. E quando você se converteu, você era aquele radical ou você era aquele mais calmo? Depende do lugar, né? A gente era mais radical, depende do que a gente falava, o pessoal não aceitava, a gente ficava bravo, né? Você também fazia célula? Fazia. Tinha célula também. Era daquele que ia pra casa do pessoal? Quando a gente converteu, até eu estava conversando com o Gerson, ele estava falando da igreja de Batatais e tal, que o pessoal lá queria passar a igreja para ele e tal. Aquela igreja foi nós começando em Batatais. A gente pegava o ônibus aqui em Brodowski, no tempo do frio, que tempo fazia frio aqui em Brodowski, hein? A gente pegava ônibus aqui e fazia culto lá de sábado, lá em Batatais. A gente pegava ônibus em uma turma, fazia culto, voltava. Depois, a gente ia dar estudo meio de semana também ainda. Na casa da pastora Luz, a gente deu muito estudo lá. A gente descia na rodoviária e rachava lá em cima, né? Que ela morava, saindo para onde o pessoal vai pescar lá. E dava estudo lá para ela, de semana, mas um frio, meu pai. E você estava sempre junto com o Gerson? Tava sempre junto, nunca saí daqui. Eu dei umas viadinhas às vezes aí, dei umas encrenquinhas com o Gerson, né? Então fala, mas nós voltamos. Não, mas o que aconteceu? Mas sempre fomos amigos. O que aconteceu? Ele pegou no teu pé? Não pegou no pé, não. A gente tem alguma coisa. Na época, né, tinha algumas coisas que não davam muito certo. Se eu contar as coisas boas, não. A gente contar as coisas ruins também. A gente ia falar, às vezes ficava meio bravo, né? O Gerson era mais brabo antigamente? Ele ficava mais
bravo. Hoje é mais bonzinho? Hoje ele tá mais tranquilo. É verdade mesmo? Tá aposentado já. Eu peguei a fase boa, então. Ixi, tranquilo. A fase de vô. Ficava doido. É aquele, você errou com os filhos, agora com os netos, agora vai mais tranquilo. Eu pegava no Pereira e falava assim, os teus amigos contou coisa tua lá de Ribeirão que você fazia lá, hein? Ele ficava doido comigo. Eles não contou nada, não. Você teve experiência, assim, sobrenatural que te marcou, de você ver alguma coisa, algo que mexeu muito com você, assim? Eu tive lá na FEAPAM em Ribeirão, tive várias coisas que me marcou na FEAPAN. Conta pra mim algumas coisas para o pessoal entender em casa. Então, algumas pregações, quando o pessoal falava lá, Deus falava muito com a gente, na hora a gente estava orando ali no congresso, que era grande o congresso lá, Deus falou muitas coisas comigo lá sobre o que ia acontecer. Eu acredito assim que uma coisa assim que mexe muito com a gente é o batismo do Espírito Santo. Isso, eu fui batizado lá. Você foi batizado? Fui batizado lá nesse congresso da FEAPAM lá. E eu falo assim que não tem jeito, é algo que marca muita gente. Eu comecei a falar enrolado, tô falando inglês, parece. Mas do nada, Bruno. Do nada. Você tava ali... Do nada, eu gostava de um pilar lá orando, assim, falava, eu quero ser batizado. Eu sempre falava, né? De repente, eu você comecei tava buscando, falar. então. Isso. De repente, fui batizado. Então, é uma coisa assim, uma experiência muito boa ali. E na igreja aqui também, nós tive bastante experiência aqui na igreja já, que Deus fez aqui. Igual tá falando domingo, na hora da oferta, que muitas pessoas aqui foi abençoada aqui. Falar que não foi, né? Às vezes a pessoa, ela não quer dar, muitos não querem dar o braço, muitos saíram até por causa disso, não quer dar o braço torcer muitas vezes, né? Que é Deus que fez, foi eu, mas não foi, né? Você vê que não foi Deus mesmo, né? E pessoas não tinham condições de nada e Deus prosperou ela, né? Eu ia te falar isso aí, por exemplo, você veio da igreja quando ela começou, né? Hoje a igreja é grande. Você chegou a ver, assim, hoje, de você ser os mais velhos, coisas assim que Deus fez na vida de uma pessoa que, por exemplo, a família era carente, passava dificuldade, você viu Deus transformando a vida da pessoa? Muitas pessoas, vixe. A maioria. O pessoal vinha de bicicleta. Eu mesmo vinha de bicicleta, né? Eu vinha com meus 3 filhos de bicicleta. Depois eu mudei para o Coab 3, vinha de lá aqui de bicicleta, junto com o Jéssica. Chovendo, sol, a gente... Né, era... Depois a gente dá uma amolecida, a grande verdade às vezes a coisa não acontece, a gente molesta. A grande verdade até em profissão e tudo, né? Mas nós não podemos parar, né? Temos que continuar. Faz quanto tempo você está de eletricista, Bruno? Nunca fiz outra coisa. Quando eu era moleque, eu consertei bicicleta, trabalhei com o furão que tinha aqui em Brodós, uns 2 anos. E depois eu comecei a trabalhar aí com o Jerônimo e aí não parei mais, continuei trabalhando. Ele foi embora e eu continuei. Ensinou muita gente? Bastante gente. Você falou que teu irmão aprendeu contigo. Meu irmão, o Chioca, tem uns outros que estão para Ribeirão hoje que aprendeu comigo. Mas daqui dos mais velhos, tem meu irmão, tem o Chioca que aprendeu comigo. O Chioca mais velho. E ele ensinou outros aí também. Ganhou bastante dinheiro? Juntou? Algumas coisas. Juntei, perdi um pouco também, mas é assim mesmo. Na vida ganha e perde. É normal? Mas não pode dar... Né? Tem que seguir para frente, né? Ô, Bruce, tem alguma fase na tua vida, assim, que mexeu muito contigo, assim, que foi difícil de você passar? Foi. Agora, ultimamente, há 5 anos, até 4 anos atrás, aí, né? Que eu tive problema aí com a minha esposa, foi uma fase meio difícil, né? Que é o teu primeiro casamento. Isso. É uma fase que a gente... Aí existem 2 opções. Aí eu vejo aí muito acontecer isso, né? Aí eu conto sempre daquele homem que desceu de Jerusalém para Jericó, né? É isso? Aquela passagem, né? E ele caiu na mão dos salteadores ali, né? Então, ali ele ficou... Ainda bem que ele não morreu, né? Ficou quase morto, né? Porque a gente morre e acabou, né? Quem desceu a sepultura foi só Jesus, né? E ressuscitou, e Lázaro, que Jesus tirou de lá. O resto foi e não volta mais. E aí o que acontece é o seguinte, como aquele homem ficou caído, e aí você pensa, um vai me ajudar, outro vai me ajudar. Às vezes a pessoa até quer te ajudar, mas Deus fala, não, agora é comigo, eu que vou dar um jeito na situação. E lá, Deus deu um jeito na situação, o próprio Deus, né? Que fala aqui, aquele homem do cavalo, que chegou ali, curou as feridas, levou ele, é o próprio Deus. O samaritano ali. Próprio Deus, passagem samaritana, é o próprio Deus. Então, aí você quer fazer isso, fazer aquilo, e é difícil, fica um negócio meio difícil. E às vezes não é a pessoa lá, eu quero que o pastor me ajude, eu quero que... Às vezes ele quer te ajudar, mas Deus fala, não, agora é comigo. Você entende? Você vê também desse jeito, por exemplo, tem situações, desertos assim, que a gente passa acompanhado e tem aqueles desertos que a gente passa sozinho. Isso, tem que passar sozinho. Os teus desertos foram mais sozinhos ou... um pouco foi sozinho, um pouco foi acompanhado. Meia a meia. Mas o mais sozinho mesmo, não, tem que passar. E aí você fica ali, né, quase meio morto ali e tal, mas você não morreu, graças a Deus, né?
E aí você fala, não, eu tenho que... E aí é onde que eu vejo muitas pessoas na igreja, muitos se desviarem e muitos entrarem em depressão. É duas coisas que acontecem na igreja. Isso é fatalidade, acontece alguma coisa dessa. Ou na área financeira, na área de casamento, ou em outra área. Verdade. Acontece muito isso na pessoa, ela vai e ela não consegue mais... É tipo daquela pessoa que mexe muito com droga, e depois é difícil você conseguir encaminhar ela. Ela até tal, mas você tem que estar ali do lado dela, porque qualquer coisinha ela volta para a droga de novo. Você tem que estar ali discipulando ela, encaminhando. E é assim que funciona. Qual que é o segredo para para passar assim e... você tem que levantar a cabeça, né? Eu sempre falo isso aí. No dia eu preguei na vida, eu falei, né? Você tem que ser igual aquelas... Quando você prende uma boiada e você começa a dar injeção nela, né? Aquela injeção que eles dão, né? Vacina. É o que você solta e sai dando uns pulos, assim, né? Muitas vezes tem que ser desse jeito, né? Sai dando uns pulos e não olhar para trás, não. Se olhar é problema, né? Não pode olhar para trás. O que você indica, assim, para uma pessoa que está passando por uma situação dessa e... Olha, primeiramente você tem que pegar com Deus, né? Pegar com Deus e orar. Porque envolver família é complicado. É muito, né, complicado. Eu achava... Ainda mais você... eu achava que eu nunca ia passar isso, porque é como o Jó. Jó estava ali, outra passagem que fala muito mesmo sobre Jó. Jó está ali tranquilo, tal... Era um dos maiores, né? Hoje seria quem aí hoje? Aí, o Bill Gates hoje, né? O Jó na época. Era o maior do Oriente, a Bíblia fala. Era próspero, Era próspero em tudo. De repente acontece com ele. O que ele vai fazer? A mulher dele já pulou para lá e falou, amaldiçoa esse Deus e morre. Mas ele não, eu vou seguir essa caminhada, né? Então, a gente tem que seguir desse jeito, não pode... Né? E eu falo assim que é situação... Quem que foi que eu vi hoje? Eu vi uma reportagem... Não, eu vi esses dias atrás... Uma reportagem daquele menino que jogou no Flamengo, acho que é Michael, né? Isso. Que ele se destacou, depois foi comprado pelo Flamengo, depois foi vendido pelas Arábias ali, né? E ele passou um momento difícil na vida dele, que foi a perca acho que da mãe dele. Ele falou algo assim que acabou mexendo comigo. Ele falou assim, o que adianta eu ganhar muito dinheiro se todo o dinheiro que eu tinha, eu não consegui manter a minha mãe viva. E eu estava longe, porque ele falou, eu acabei ficando longe. E ele estava querendo voltar para o Brasil para ganhar menos, mas para estar perto da família, perto dos amigos e tal, né? Eu falo assim que tem situação que não adianta, né? De repente, nem o dinheiro que você tem pode, de alguma maneira, mudar a situação. Não, o Jó era do mesmo jeito, né? Ele tinha ali, né? Mas aquilo começou a vir com tanta força sobre ele que foi tirando uma coisa atrás da outra. De Jó foi uma experiência que Deus, né, deu para ele, né? Deus queria ver como que ele ia suportar, né? Porque, na verdade, quando você tá bem, tudo tá bem. A grande verdade é essa aí, não adianta, né? Você tá tranquilo, você deu umas coisadinhas de Deus, né? Então Deus falou, não, pera aí que eu vou dar um chego, né? Mas é complicado, você tem que orar a Deus, buscar bem, não olhar para trás, olha para frente. Você começar a olhar para trás, começar a pensar, você faz besteira, né? Então você tem que olhar para frente. E buscar ajuda. Buscar ajuda, tá sempre aí, né? Orando, buscando ajuda. Você passou também uma situação, né? Tava falando da mãe do jogador aqui, com a tua mãe também, né? Isso, com a minha mãe também. Foi fácil, é complicado, né? Porque perder assim, rápido, assim, não tinha nada, não começou a ficar doente e tal. Foi quanto não foi tempo fácil. Isso? Ela operou. Ela ficou mais só um ano. para o pessoal saber em casa, qual que foi a enfermidade dela? Eu sei porque eu fui lá, né? A gente foi orar. Ela tinha sempre problema de estômago, doía, mas nunca fui atrás. O povo antigo não ia atrás. Meu pai também meio durão, vai no médico. Não vai médico, não, isso aqui tá bom, toma um negócio aí, tá bom. E não ia atrás de médico, né? E era meio difícil antigamente. Depois, quando tinha para ir, ela não desanimou, aí deu câncer no estômago, né? Aí levamos, operou, ela ficou um ano ainda, né? Ficou um ano, depois que ela operou, ficou um ano. E foi bem rápido, assim, desde o momento que ela teve o câncer? Levou quanto tempo, assim? Depois que nós vimos, levou para Ribeirão, já operou, né? Aí o cara, mas ainda, às vezes, fica beleza, mas ainda fica alguma metástase, eles falam um negócio assim, né? E realmente tinha ficado. Depois começou a doer de novo, voltou a doer, levamos lá. Aí o médico já falou, que tá complicado, porque ele espalhou aí e tal. Ficou mais um ano ainda, né? E como é que foi isso? Você era assim com ela? Foi doido, mas a gente tinha mais a pegar, que ia lá todo dia quase, né? Minha mãe, né? Meu pai não estava lá, estava trabalhando, mas na minha mãe a gente ia todo dia lá e ficou meio... Eu falo que essa parte de mexer com família também mexe muito com a gente. Né? Mexe muito com a gente. Meio complicado. Eu lembro que eu ia lá, conversava, até brincava, falando, nossa, mas parece demais com você, Bruno. Eu parecia mesmo com a minha mãe. O meu irmão parece um pouco mais com meu pai, mas eu parecia mais com a minha mãe. Parecia mais com a minha mãe. Foi quase tudo na mesma época, não foi? Essa situação que você passou? Ou foi um pouquinho depois?
Não, foi depois. Foi já depois? faz 4 anos que eu casei já, né? Faz Tá. 4. A minha mãe fez um ano agora, 16 de abril, que ela faleceu. É que ela faleceu, mas quando Isso. começou a situação? Não, depois de uns 2 anos já que eu era casado. Já Foi... depois de um... É verdade. uns 2 anos, mais ou menos. O que te atrai a respeito de ministério? O que você gosta de fazer? Então, quando eu comecei assim, eu falei, eu quero pregar, tal, ser um pastor, assim. Mas depois já pedi para outras bandas de trabalhar e acabei deixando um pouco desejar o ministério. Você tinha essa... Tinha. Mas ainda não tá aí, não? Tá, mas eu O Gerson assim... brincou contigo e falou assim, esse homem tá pentecostal demais. Eu tive domingo na igreja, né, tirando a oferta, e falou, rapaz, o que aconteceu com esse Bruce? Ele tá pentecostal demais. Já sabe, eu fiquei também lá em São Sebastião do Paraíso, né? Nós ficamos 1 ano lá. Nós estávamos com a obra em São Sebastião do Paraíso. Que estava com a Alice, depois ela estava lá, depois eles vieram embora para Tamugi ali, né? E hoje tem um pessoal que está naquela igreja do Luiz lá, que a gente se pulou lá. Uhum. E tem outros que foi para Assembleia lá também. Vocês lembram, assim, de lugares que vocês foram? Você falou de Batatais. Bastante. Agora de Jardinópolis ali, mas você lembra de cidades que você foi, assim, acabou, de repente, surgindo uma igreja, mesmo que não foi da Metodista? Batatais, Jardinópolis, Paraíso, né? Ali em Tamugi também chegamos a ir bastante. Nós fomos Altinópolis, nós fomos dar estudo bastante, porque o pessoal vinha aqui e queria que a gente ia lá, vai lá. E depois, na época da visão, também passou a visão para bastante cidade aí, né? Para Miguelópolis, Morro Agudo, né? O pessoal te chamava de Pastor João aí. Chamava. De outro seu pastor aí, que eu conhecia, que eu ia para a região aí, né? E eu conheci bastante gente aí, vixe, para todo lado. Aí eu conheci um pastor lá, até ele faleceu agora, lá em Goiânia. Aí nós fomos fazer um retiro, aí o pastor não veio, o Jéssica Margogueiro não veio. Eu conheço um lá em Goiânia, vem aí. Se quer que ele venha aí, liga para ele, vem, se ele vem. Aí ele veio. Aí foi outra experiência que a gente tivemos também com esse pastor aí. Ele foi lá no Jasper, a gente fazia os retiros no Jasper, nós começamos no Jasper. Eu arrumei o Jasper, né? A gente arrumou e fez lá. Você corria atrás dessas coisas todas? Bastante. Sempre foi? De retiro eu organizei bastante. Aí esse pastor veio. E eu lembro que chegou aí, ele falou pra mim assim, eu vou fazer ele ficou na minha casa, eu vou fazer um lava-pé lá. Eu falei, rapaz, eu já tinha muito negócio de muita heresia, né? Que alguém tinha umas heresias antigamente. Eu falei, e agora, rapaz? Você já vai falar o bicho que eu trouxe esse pastor aqui. Aí cheguei e falei, Gerson, o pastor vai fazer um lava-pé, que é umas bacias. Ai, meu Deus. Aí, vamos fazer o quê, né? O Gerson foi muito cismado com essas coisas. Aí arrumamos essas bacias para ele. Olha, foi um quebrantamento. Tinha gente que não conversava com o outro, fazia muitos anos, começou a conversar, foi lá, lavou o pé da pessoa, que você escolhia a pessoa para você lavar o pé. Então a pessoa, aí uns ficou meio sapiado, não ia, na hora que viu que todo mundo foi, todo mundo começou. É verdade, no comecinho, eu lembro que eu passei isso por 2 vezes na minha vida, uma foi dentro Bruce, eu conto uma história, que eu falo assim, que quando a igreja já estava grande, já tinha virado, já tinha colocado piso na igreja, a igreja já tinha emendado ali, tinha se tornado uma coisa só, né? O templo estava grande. E aí foi ter um lava-pé. De repente, o Nicão, né, era o meu líder, ele virou e falou assim, na hora vai começar o lava-pé, e ele já de início, aquele jeitão dele assim, né? Ele já foi e falou assim, vou pegar meu discípulo, né? Ele me pegou, brusa do céu. E eu tava numa situação que eu trabalho, você sabe, você trabalhou em obra, você sabe. Eu trabalhar muito de botina e eu tinha muita frieira, mas demais da conta. E eu andava à noite de sandália, aquela sandália para poder dar uma refrescada. De repente, Sinuca vem, pega pra minha mão, vem cá, que eu vou lavar teu pé. Eu falei, meu Deus do céu. Me levou pra frente da igreja, de repente tinha que ficar de frente, assim, com a pessoa, não tem jeito. De frente com a igreja. Na hora que ele levantou meu pé pra cima, assim, eu fazia assim, com as pontinhas do dedo, assim, e curvava. E o meu receio de levantar assim, mostrar minhas lepras. Mas eu falo assim, eu falei assim, meu Deus do céu, ia ali, né, numa vergonha, e o primeiro foi comigo. É aquela coisa, né? Todo mundo fica esperando o primeiro, e o Nico sempre foi muito ousado, né? Já me chamou, meu discípulo. Pegou e foi. Mas eu falo assim, eu saí dali brincando depois com algum pessoal, falei, ai, que vergonha de eu mostrar minhas lepras. Você acredita que nesse lava-pé, Deus fez tanto, assim, porque ele lava os meus pés e depois eu senti honrado, né, por ele ver isso comigo. Eu lembro que na época eu chorei, aí eu virei e falei, senta aí que eu também quero lavar o teu, né, por honra, por tudo que ele fez na minha vida, e lavei o dele.
E você acredita que depois disso aí, minhas frieiras sumiu, nunca mais deu frieira no meu pé? Eu conto isso pro pessoal, e o pessoal acha o bico, fala, não é verdade. Eu falei, é verdade, nunca mais me deu frieira. Eu fui curado das frieiras ali no lava-pé. Mas eu lembro que foi um mover sobrenatural, as pessoas sendo chamadas ali. E eu falei assim, e ainda aquela coisa, né? Eu falo, meto o pé numa água cheia de frieira, o outro irmão vem também, coloca dentro. Falei, meu Deus. Mas eu falo assim, foi um mover, eu falo, como é que Deus faz as coisas, né? Então, nesse dia lá no Jaspe, lá, a gente teve um mover mais grande mesmo lá. E pessoal de fora, que vinha muita gente de fora aí, né? Igual vem agora. Vixe, muita gente foi curado também. A gente não conversava com outra pessoa, começou a conversar, voltou a ter amizade, sabe? Mas foi muito bom. Quem lavou teu pé, Bruso? Eu não lembro mais agora. Você lavou o pé de quem? Também não lembro. Bruso. Faz tempo que eu nem lembro mais. Quem que eu lavei o pé? Não lembro mais mesmo, verdade. Não lembro, faz muito tempo. Então, eu sei que foi um quebrantamento. Esse retiro é tudo você que organizava. Organizei bastante. O Jeff Sobrinho que fala assim que na hora que ele chegava nas igrejas, ele virava, chegava nas igrejas, o pessoal vinha dar a mão pra você, ô pastor João, tá bom? E ele ficava do lado assim, meio que de escanteio, é verdade? O Gerson é simples, né? Então ele não gosta muito de muita coiseira, né? Então ele ia lá, pegava um tênisinho pra ir pregar, uma calça jeans, não tava nem preocupado. E naquele tempo usava essas camisas, mandava fazer de... Eu nem sei que pano que era mais. Eu comprava, mandava fazer, eu gostava. Comprava, mandava fazer e tal. Você ia mais arrumadinho, mas nos panos. Vestia. Aí você chegava, o pessoal já ia tirando de você. E na hora que ele subia para pregar, o pessoal já ficava. Não, o pastor é outro. Mas é uma benção. Você tem sonho que você pretende realizar? Olha... A gente vai chegando no certo. Eu estou fazendo uma construção para mim. Agora, sempre quis fazer uma construção, né? Mas nunca dá certo de fazer, né? Por causa de motivo aqui, outro ali. E agora nós estamos fazendo essa construção, realizando, né? É um sonho que eu queria realizar. Acho que o sonho da gente é ter a nossa casa própria, né? Então, estamos realizando isso aí, com piscina, com tudo, graças a Deus. Né? Que legal. Como é que tá a fase aí do... logo. Tá subindo as paredes, essas coisas? Como é que tá? Eu comecei do fundo para frente, né? Então, já fiz piscina, dando banheiro. Agora que legal. Fim do ano, acho que já dá uma inaugurada. Aí, pessoal da igreja, o Brusa vai ter piscina na casa dele. O pessoal dá uma nadadinha lá, né? Vai, né? Fica bom, né? Graças a Deus. Você tem essas coisas de viajar, essas coisas? Tem muita gente... Eu gosto de viajar, né? Eu sempre gostei de viajar, né? Até quando eu estava nos congressos, eu ia porque eu gostava de viajar e ter conhecimento, né? Então, a gente sempre viaja, né? O ano que vem tem uma filha da sua ali que mudou para Portugal, né? Nós estamos pensando em ir lá em agosto do ano que vem. Você nunca foi para fora do país? Não, para fora não. Só por aqui mesmo. Mas nunca foi assim não é por falta de vontade, era por, tipo assim, a necessidade... Eu já sempre show, mas às vezes, quando eu tinha dinheiro, não dá tempo, quando... Ô, Bruce, ele pega no teu pé que ele fala assim que você ganhou muito dinheiro, não soube administrar, ué. Perdi muito também, perdi sim, perdi sim. Mas você era muito gastão? Gastava um pouco, outro pouco. Na época a gente... o problema é uma coisa que a gente tem que ensinar mais na igreja, eu acho. Eu estava até falando, né? Domingo eu vi uma inauguração da igreja do Edir Macedo, em Brasília. Uma grande igreja que ele inaugurou lá, né? E eu lembro que nós fizemos o Filomeno Romero, que teve aqui, eu fui em Goiânia, Brasília, ele deu uma palestra sobre finanças lá na época, eu lembro disso. E ele fala que... Ele saiu até da Universal, e ele fala que ele não sabe lá como que funciona lá. Ele era de lá. Ele falou que não sabe como funciona muito lá dentro, né? Mas ele fala assim que o melhor de igreja, a de melhor de finanças, assim, de curso de finanças, chama Universal. Porque a gente vê passar aí... Parte administrativa. Isso. A gente vê passar alguns testemunhos aí, a gente fala, não é... Mas muitos é verdadeiro, bastante é verdadeiro, sim. Não é que mandou o cara falar, não. É verdadeiro. Eu conheço pessoas que em Ribeirão Preto, que não tinha nada, e hoje estão tão bem. É verdadeiro. Mas você acha assim, por exemplo, na época que você ganhou bastante dinheiro, era questão administrativa? Você não tinha foi administrativo. Você não tinha essa noção? Minha esposa não me ajudava, era meio complicado. Aí que ganhava, eu tinha gastado, sabe? Então, eu gastei muito... Em pouco tempo agora eu consegui... Você fala assim que o que falta hoje é ter alguém que... Isso. Eu acho que a área financeira é uma área muito complicada. Você vê que hoje tem muita gestão financeira hoje, né? Muitas pessoas que fazem isso. E é bom isso, né? Igual o Congresso de Empresários são bons, que vem bastante gestor financeiro, é bom ter. Até que na igreja a gente devia ter isso. A gente até começou... Acho que começou, parada, né? Chegou a começar, mas né? Precisava fazer. É uma boa, você já ensinando desde agora. É como uma profissão você aprender. Eu entrei, comecei a trabalhar,
de eletricista, tinha 13 anos. Eu aprendi, dei curso na prefeitura. Você começou com 13 anos? 13 anos. 13 anos você começou. Mas já trabalhava antes em outras coisas, né? Mas com 13 anos eu comecei a trabalhar com geralmente eletricista. Então eu aprendi, né? Aprendi muito em Ribeirão Preto, estava trabalhando. Então você vai aprendendo. Então ter quem ensina, porque é complicado. Às vezes tem pessoas... você pode ver que aquelas pessoas antigas... Meu pai mesmo, né? É antigo, ele também não ensinou, porque também não aprendeu. Mas os antigos, todo esse, se for ver, eles têm dinheiro guardado, com um salário mínimo. Verdade. Eles têm dinheiro guardado. Eu vi uma frase uma vez que chamou muita atenção. Porque eu também, assim, eu também cheguei a ganhar, né? Mas a parte administrativa também acabou, assim, de alguma maneira me atrapalhando, não ter nessa estrutura. Mas eu lembro de uma frase que eu nunca mais esqueci. Ele falou assim que a prosperidade não está ligado no tanto que você ganha, mas o que você faz com aquilo que você ganha. Isso. E isso mexeu comigo, porque eu olhava e falava assim, gente, é verdade, tem pessoa aí que ganha um salário mínimo, né? E consegue guardar dinheiro. Tem pessoas aí que ganham 2 salários e conseguem construir. Né? A questão administrativa é importante. A questão administrativa é importante. Então, é bom. Então, a gente não tem essa estrutura, às vezes a pessoa não ensina. Às vezes o pai também não tem nem tempo de ensinar, é uma correria. Também até hoje, né? Uma correria, às vezes não ensina. Então, a pessoa depois vai bater um pouco de cabeça, bate um pouco de cabeça. Porque às vezes você vai ganhar um bom dinheiro e você não tem aquilo para... E se não tiver alguém que te ajuda, né? Eu já tenho a minha esposa, Sueli, ela administra bem as coisas, deixa mais para administrar. Então, ela é mais segura. Ela sabe... quer dizer, administra bem. Eu acho que não é negócio de segurar isso aí... Eu também acho assim, eu conheço pessoas, e trabalhei para muitas pessoas, tem muito dinheiro. Você também já deve ter trabalhado em Ribeirão Preto. Mas só que não desfruta disso. Eu morei perto de uma pessoa que ela tem muito dinheiro, tem casa, tem muita propriedade. Só que ela não faz nada, não faz nada. Ela vai comprar um negócio, falta uma moedinha, fala que depois volta para trazer. Falta moedinha. Olha aí, que situação. Então, eu acho que também isso aí não é... tem pessoa que guarda, e amanhã não tem nem para quem deixar, né? Não tem. Eu brinco com a Sueli e falo, Sueli, se eu ganhar na Mega Sena um dinheiro, né? O ladrão que me roubar, ele vai roubar de 5 a 10 mil reais no meu bolso. Por quê? Porque eu vou andar com 5, 10 mil reais no bolso. Porque eu acho assim, você faz um negocinho de 50 reais para a cidade que eu tenho perdido, dá para comprar um carrinho até bom hoje. Depois os caras esquecem e adeus, né? Nunca mais te dá esses 50 reais. Se você está assistindo esse podcast agora e lembra de quando o Bruce fez o serviço na sua casa, procure ele. Ainda mais ser irmão, viu? Faça isso. Não, e às vezes eu quero brigar de gente fazer algumas coisas aí e eles esquecem, né? De pessoas aí. Aí, o cara... Esquece, né, Bruce? Esquece. Se não administrar Bruce é bonzinho. Se não administrar bem, não adianta. Então, essa pessoa tem muito dinheiro, não vira nada também. Ela tem que, né? Você tem que dosar a coisa. Hoje vocês passeiam bastante, né? Graças a Deus, anda, passa tudo quanto é lado. O que você gosta de fazer? Eu gosto de ir no shopping, pra todo lado, né? Que fala, eu vou andar. Eu não tô andando porque eu tô construindo um pouco agora, Você gosta de pescar também, ou não? Pescar não. Não gostei de pescar, não. Eu vejo que vocês... Meu irmão pesca dia e noite. Teu irmão gosta, né? Eu vi assim que você gosta de passear bastante em outra cidade, ficar um tempo, essas coisas. Sim, eu gosto de andar. E ela gosta também? Gosta, ele gosta também. Olha que legal. Deu certo. Isso é bom, né? Eu falo assim, olha que interessante, né? Hoje teus filhos estão... Só tem uma que não tá casada, né? Só a Fabrício, mas também viaja pra outro lado, não vai casar fácil, não. É verdade, ela também gosta de viajar. Vai pro Rio de Janeiro agora, dia 22 de fevereiro de novo. 22 de agosto. Ela é uma das tuas meninas que administra bem também, né? Aquilo que ele... Ela tá sempre viajando, tá sempre bem aí, né? Ela comprou o carro dela, tem todas as coisas dela. Ela morava até comigo, agora tá morando, alugou uma casa, mora sozinha, né? Ela não quis morar. Mas tudo bem. A questão de viagem, então, para fora, assim, tipo Israel... conhecer Jerusalém. Então, eu sempre tive sonho de visitar Israel. Até agora eu ia, né? Eu falei, mas aí a senhora veio a filha dela e tal, e outra. Mas vai vocês tá dois? Muito em cima. Vai nós dois. Ó. Tá muito em cima, mas o ano que vem eu queria ir para Israel, porque... Eu vou chegar nessa fase, em nome de Jesus. Você chega assim. Em nome de Jesus, aí. Tá vendo, ó? Tem que orar ao Senhor. As lutas, tá vendo, ó? Os desertos dessa vida, vai espremendo com a gente, vai nos ensinando. Olha que bênção que você tá vivendo. Não, eu tinha um pastor, às vezes a gente fala assim, né? Mas tinha um pastor ele deu uma vez dos Estados Unidos, e ele disse que ele estava orando, e o Espírito Santo falou para ele assim, comece a orar mais para os irmãos. Ora mais para os irmãos do que para você. Ele falou, mas gostado, orar mais para os irmãos do que para mim? Deus me falando isso. Ele falou, beleza, ele começou a orar mais para os irmãos, orar. E ele não era bom de condições financeiras. Mas só que tinha alguns irmãos que era bem de situação financeira, ele começou a ficar mais rico ainda. Entendeu? Aí, quando ele precisava de alguma coisa, ele orava ao Senhor, o irmão falava, pode ir lá que eu vou te dar. Aí ele começou a viajar com um avião de pessoas lá dos Estados Unidos, que converteu. Outro tinha helicóptero, outro tinha um barco.
Então, quando ele precisava de alguma coisa, ele usufrui em cima da bênção. Usufrui em cima da bênção que Deus mandou ele lá para ele. Você sabe que eu tô orando. Né? Você sabe que eu tô orando para você, né, Bruce? Tem que continuar orando. Ó, tô orando, viu? Tua piscina, tua churrasqueira, tá começando assim. Logo é uma lancha. Vamos dar uma passeada, né? Então se for para Israel, vai vocês dois, então. Vamos, né? A Sueli não deixa eu ir sozinho, né? Como é que é esse... É um casamento namoro, né? Vai quanto 4 anos já. 4 anos? Passa rápido, hein, Bruno? Onde nós estávamos falando, antes de onde a gente estava falando? Passa que a vida é assim, né? Rapidinho, sopro. Né? A Bíblia mesmo fala, né? Que a vida é um sopro, né? E esse tempo atrás... Vocês se dão bem? Então, conversar? Graças a Deus. Não tem problema, não, graças a Deus. Ela te bate muito, Bruno? Não, se ele é calminha. Se ele é calmo. Tranquilo. O Jefferson falou assim que você ficou mais calmo. Eu fiquei mais calmo. O Jefferson falou assim, nossa, ele era agitado, ele ficou mais calmo. Essa mulher é uma mulher boa. A Sueli puxaram ela pra mineira, tranquila. Eu preciso dar uns empurrãozinhos. Vamos, Sueli, vamos. Mas graças a Deus, nós estamos... E ela também é temente a Deus, né? Tá sempre junto contigo, sempre te acompanha. Ela sempre foi da Assembleia, né? Ela sempre foi da Assembleia. Ela ia nessa Assembleia aqui, o pai dela e a mãe dela ia nessa Assembleia aqui da Bíblia Cristal. Mas graças a Deus estamos indo bem. E agora, a questão, você tinha falado assim para mim da questão de você sempre pensava em pregar. Agora você tem oportunidade, Bruce. Sim. Não, te prega, não tem problema. Se precisar, e não corre, não. Vai começar a fazer umas missões aí, ó. Eles não correm, não. Mas se precisar fazer missão? A gente vai também. Vou falar pro Jeff te enviar lá pra África. Pra África? África não. A gente vai lá só fazer uma visita. Eu quero ir na África também. A hora que eu acertar as situações, eu quero dar umas viagens. Eu quero ir na África. Eu falo porque falo assim... É outra experiência. Um dos meus sonhos... Eu falo assim, são coisas pequenas, né? Talvez eu tô falando aqui, o pessoal fica... Ó os sonhos dele, né? Mas você quer ver uma coisa que eu senti que foi um sonho realizado? Foi quando eu fui a primeira vez no presídio. E eu cheguei lá, o Sr. Rubens ainda me... Eu cheguei, para mim era tudo muito novo. E eu entrei a entrada ali, me veio aquele versículo, né? Onde fala assim, estava preso, tive nu e me vesti, estava preso, foi me visitaste, né? Naquele cenário ali de quando ele está colocando a direita e a esquerda, né? Eu lembrei disso aí. Eu cheguei ali, eu fiquei impactado, porque eu cheguei dentro do presídio, muita gente, uma igreja grande, né? Os irmãos ali enchendo de... Não tem mangueira, né? Então, eles enchendo com balde, uma piscininha dessas de plástico. Parecia assim, formiguinho, um atrás do outro, com um balde assim, enchendo. E nesse dia do batismo, ainda o Sr. Rubens me pôs para pregar. Nossa, para mim foi um sonho realizado. Para mim, eu ter participado daquilo ali foi um sonho realizado. Outro sonho que eu tenho, eu falo assim, a África. Eu sonho eu estando ali, conhecendo aquele pessoal ali, orando por eles, pregando ali. É algo assim que você tem no teu coração? Porque a gente orar é uma coisa, a gente tá lá é outra. Essa é a grande verdade, né? É o ter e não ter, que eles falam, né? Então, a gente tá lá é outra coisa. Você tá lá vivendo e vendo, né? É outra... Eu vejo passar na televisão aí, o pessoal fala, né, que vai lá, é outra realidade. Você vai aposentar ou não? Eu falta um pouquinho para aposentar ainda aí, mas... O que é um pouquinho? Não sei, nem sei quantos anos. Preciso mandar dar uma somada na minha aposentadoria. Eu parei um pouco de pagar, quem trabalha por conta é meio desmanzelado, né? Eu parei um pouco de pagar também, quer dizer, então... A tua esposa aposenta? A Sueli, ela vai aposentar, faz uns 4 anos para ela aposentar. De Ribeirão Preto. Mas ela já vai começar a dar aula aqui em Brodowski, que ela passou no concurso aí também. Mais 4 anos, vai saber. Daqui uns dias vocês vão ficar só viajando aí, ó. Aí ela passou no concurso aqui, faz que vai chamar aqui, ela vai dar aula aqui. Ela para lá, mas continua aqui. Mas depois vai aposentar, né? Está na hora de parar já, né? Ô, Bruce, você crê num avivamento? Eu creio, né? Eu acho que o avivamento é aquilo que Deus está... Eu acho que o Brasil está vivendo uma fase de um avivamento, assim. Porque tudo que a gente vê aí em outros países, né? A filha da Sueli mesmo, ela mudou lá para Portugal e a coisa não é tão boa lá. Assim, outros países... É porque o pessoal vê bonito, vê que é mais valorizado o dinheiro, né? Isso, mas as coisas lá estão muito mais caras. A gasolina está mais cara do que aqui lá. A gente fala gasolina que está cara, lá está mais cara. E eu acho assim... E as igrejas lá... Eu tinha um irmão de Ribeirão que falou também sobre a Itália. Lá tem muitos templos bonitos. Tem tempo que dá o dobro desse nosso aqui. Só que você vai lá, tem 20 pessoas. Eu ouvi isso aí, é verdade.
Então, hoje as igrejas brasileiras é as igrejas que eu falo assim, está levantando. Eu fui num seminário onde os pastores que estavam lá falaram assim que tem passado por igrejas em países assim, né, que estão muito bem financeiramente, e existem templos enormes, mas alguns templos assim nem funcionam mais, né, porque não tem mais pessoas. Não tem as pessoas. Você acredita também? Uma das coisas assim que eu sempre pergunto é como você crê que o avivamento ele vem, né? Por exemplo, esses lugares onde está muito bem estruturado financeiramente, você concorda comigo que quando o bicho pega ali, né, e você começa a sentir a necessidade, faz você buscar a Deus? Será que, por exemplo, essa regalia toda desses países, tudo, também não trouxe uma frieza espiritual nas pessoas? Não que, tipo, o dinheiro é um problema, né? Mas se você não está pronto para ele, isso pode te afastar de Deus? Pode. Vixe, quantas vezes que pessoas que eu vi que... Aqui mesmo na nossa igreja, a pessoa recebeu a benção, ela foi embora com a benção e tudo. É verdade. Não voltou mais. Entendeu? Não voltou mais. Ele foi curado... recebeu benção financeira, benção na família. Isso eu vi um monte, muitos. E aqui em Ribeirão, muito mais. Ribeirão, vixe, quantas Essa pessoas. semana eu vi um vídeo de uma pessoa falando que, acho que foi até dentro de uma igreja, né? Que fizeram um índice aí, que eles estão falando do recesso, né? No mundo inteiro, né? E eu vi ele falando assim que saiu um índice que o único país que não chega a passar pelo recesso é o Brasil, né? E eu falo assim, o Brasil é muito grande. Tem uma promessa para o Brasil, né? Que o Brasil seria um celeiro do mundo, né? Eu ouvi uma vez um economista ele falando assim que o Brasil hoje ele tem uma potência para alimentar a quarta parte da Terra. Então existe algo aqui nas nossas mãos aqui, né? Que é muito importante para o mundo, né? Por isso que o chinês está querendo comprar outras coisas. Estão comprando verdade, lá de Mato Grosso e Goiás, estão comprando bem muito. observado, verdade. Estão comprando muito. Eles vão isso entrando, né? Vão comprando... Isso não é bobo. Vão comprando as sabe coisas. Que vai acontecer isso. E aqui no Brasil, é que eu falo, aqui, você está falando de África, lá o pessoal passa fome. Aqui a gente não passa fome, o pessoal passa pedindo aí. Eu já vi o dia o cara pedindo no sinal, ele passou até na televisão, isso aí. Ele ganhou R$400 num dia. Ué, eu não ganhei esse vez de trabalho, o cara ganhou no sinal pedindo R$400. Então, você vê que a pessoa não passa fome, tem um prato de comida, tem isso aqui. Ali onde eu moro, na City Brodowski, o cara plantou horta, plantou tudo. Então, a gente tem ali mandioca, tem alface, a gente dá uns 5, 10 reais para ele lá, né? Deu uns arames para ele cercar lá. Então, você vê, tem coisa de comer ali. Verdade. Entendeu? Tudo ali. Tem uma horta grande, a gente pega isso tudo ali. Pega mamão, tem chuchu, tem... Plantamos pé de maracujá, lá tem maracujá. Então, você vê, o Brasil é muito grande. Né? Agora, outros lugares não tem como. Você vai para outro país, a filha do filho for ganhar outro país, o que acontece? É tudo comprado, enlatado, filho, complicado. Esse negócio de você correr para cá, para lá, num no outro, né? Então, Eu vi uma... Acho que foi até... Eu não me recordo direito, mas a gente está falando de avivamento também. A questão do... Acho que foi o Luciano Subirá, que ele falou assim, que quando ele foi na Índia, as pessoas perguntaram para ele... Na Índia, eu acho que... E nos Estados Unidos, perguntaram para ele como é que era viver o avivamento que está acontecendo no Brasil. Eu falo assim, quem está lá de fora observando quem está aqui dentro do Brasil está vendo um avivamento, né? Nas igrejas e tal. E eu acho interessante que... aí é uma tese, né? De repente aqui eu estou ilustrando uma coisa. Já parou para pensar que hoje, por exemplo, hoje o real aqui está muito desvalorizado, né? Perto de outros países. Se de repente mesmo tiver um recesso, e essas pessoas começarem a buscar a Deus por necessidade, e a igreja do Brasil estiver pronta para poder levar esse recurso, vai ser um avivamento muito grande no mundo, assim, né? Vai ser algo assim que é um plano de Deus, né? Já pensou, já parou para analisar isso? Vai ser, sim. Eu acho que tá tendo muita gente preparada. E o problema, às vezes, a pessoa não ir, né? É igual falar na Bíblia, pode ir, né? Mas a pessoa, às vezes, não cai, fica assim... Mas eu acho que... Antigamente se preparava também muitos missionários, né? Para poder sair. E hoje, você vê que nós estamos falando de outros países. Chega lá, as igrejas lá tem 10, 15 pessoas lá, e ela fica lá, sabe? E tudo tradicional também, né? Não é um negócio avivado. Porque muitas vezes é uma rejeição de Deus também, né? Você vê, a pessoa fala, vai encostando, vai indo, e aquilo vai... Mas se você for pegar mesmo, tem muita gente ali que já foi na igreja, nesses países aí. Bicho, muita gente. Você pegar aí e fazer um bom trabalho, tem muita gente que acho que volta. Eu falo, essa semana passada, eu estava escutando um podcast até com o Hernani Santos, né? E a pergunta dele foi se o Covid ele foi algo enviado por Deus, né? Ele falou algo que eu achei muito sábio.
Ele falou assim, ó, o Covid foi um mensageiro, né, de Deus. Por quê? Hoje existe um índice que as igrejas no Brasil perderam de 30% a 40% dos seus membros. Eu falo assim que é um privilégio a nossa igreja, porque a nossa igreja ela cresceu na pandemia, né? E ele disse o seguinte, ele falou assim, ó, se você se desviou na pandemia, porque ele fala que o avivamento ele vem depois de uma peste, né? E depois de uma guerra. Nós passamos por um vírus, né? Estamos passando por uma guerra e em todo o tempo, assim, toda a história, houve um avivamento depois de uma peste e de uma guerra. Ele falou assim que o avivamento começou ali no começo da pandemia. Ele falou assim, se você se desviou no começo nessa pandemia, talvez você foi peneirado e não percebeu. Isso me gerou um temor, eu falei assim, né? Eu falei, a gente está aqui, é um privilégio de Deus, né? A gente ter os nossos pastores, porque eu falo assim, enquanto as igrejas estavam fechando as portas, as pessoas não podiam sair para a rua, o nosso pastor estava sempre aqui com a gente, sempre conversando com a gente se reunia aqui no trabalho. Todos os dias a gente estava vindo aqui orar. A gente chegou a ir para frente de hospital, tá fazendo culto na rua. Os irmãos que estavam lá dentro começaram a sentir a presença de Deus, se sentiram confortáveis, né, de ter Deus ali, né? Outra coisa que eu vi foi alguns irmãos entrando dentro do hospital e ajudando ali, né? Porque não tinha funcionário suficiente. E pastores, irmãos aqui da igreja, dando sopa na boca de pessoas que estavam contaminadas ali, quase para morrer. Eu falo assim, é um privilégio a gente fazer parte de tudo isso, né? E foi bastante gente curada também. Tem mais isso aí, né? Gente pegar, tem bastante gente brodou. Às vezes a pessoa não vem na igreja. A pessoa que fica meio assim, tal, retraída, não vem. Mas foi curado também. Verdade. Bastante gente. De pessoal, irmãos aí orou, né? E orou lá no hospital, foi curada. Quanta gente que eu conheço aí. Tava ruim, foi... E que hoje está aqui, né? Tem alguns que estão aí testemunhando, né? Do que Deus fez, né? Mas falando na cidade em si, teve muita gente, né, Soneto? Em cidade em si, total, teve bastante gente que foi curada, que fala, oraram para mim lá, dia que eu tava lá, tava ruim, velho. Graças a Deus, não fui nem ser internado. De lá do hospital, voltei para casa. Bastante gente aí pra cidade. Eu fiquei muito feliz por essa conta. A gente tava olhando, a igreja, ela cresceu, né? Na pandemia, isso é um privilégio. Ô, Bruce, eu queria te agradecer. Você está aqui falando um pouco da tua vida, contando da tua história aqui. Eu gosto de chamar o pessoal assim que da época de quando começou, porque eu sei que tem história, viu muita coisa, né? Pegou todos os tempos aqui do nosso ministério. A gente está indo para 40 anos de ministério, né? É um privilégio fazer parte desse ministério. Mas eu queria que você deixasse uma mensagem para quem está em casa. Se você pudesse olhar para essa câmera aqui, deixa uma mensagem para o pessoal que está em casa. A mensagem que eu quero deixar, né, para os irmãos, para a cidade, até de Brodowski, né? É que nós temos que a cada dia estar alicerçado na palavra do Senhor, né? Um dia perguntaram para o Onde-Chu, qual é o segredo da tua igreja ser grande? Ele falou, não existe segredo, é oração e jejum. E é uma realidade. Quando você ora, move, né? As águas se movem, as montanhas se movem, a tua vida se move. Então, que a gente tem que se apegar com Deus mesmo e estar orando, buscando a Deus. E que Deus vai fazendo na nossa vida o que a gente quer, que a gente pede para Ele. Então a gente pede, até esquece, né? Mas não, a gente tem que estar ali firme, mesmo nas horas boas e nas horas ruins, como Jó, né? Não se desviar nem para a direita nem para a esquerda, né? Mas olhar firmemente, igual Hebreus fala, né? Autor e consumador do século. Então nós temos que estar firme na presença do Senhor. Não adianta a gente... As coisas do mundo vai acontecer mesmo, com a gente, com todo mundo. Isso aí é com todos, né? Natural. As coisas é natural de acontecer. Então, a gente tem que estar preparado. Então, a gente tem que estar orando a cada dia, buscando a Deus mesmo, firme, né? Não pode... Qualquer coisinha, a gente está aí desviando, né? Para a direita ou para a esquerda, mas olhando para frente, né? E agradeço, né? Por estar aqui, né? Mesmo que a gente... Às vezes, a gente não é 100%, né? Não tem condições 100%. Mas a gente tem que estar firme, né? Amém. Tem que estar sempre firme com Deus. Não pode falar, não, larga a mão, não. Tem que estar orando, buscando e fazendo aquilo que Deus quer que a gente faça. Porque quando a gente está orando, né, e está encaminhando a Deus, Deus vai mostrando para a gente o que a gente tem que fazer. Daí a gente não faz. O Espírito Santo vai nos dirigindo. Isso, o Espírito Santo vai, muitas vezes a gente não quer fazer, né? Levantar a carne a gente é desviar, né? Para cá, para lá. Mas nós temos que estar sempre buscando a Deus para a gente estar ligado, né? E agradeço. Amém. Obrigado, viu? Mais uma vez. Pessoal, você que ficou até agora assistindo esse podcast, se você ainda não deixou o teu like, deixa o teu like aqui no vídeo, né? Tem a opção de inscrever-se aí, é muito importante. Compartilhe esse vídeo
para o máximo de pessoa que você conseguir. Amém? Que Deus abençoe tua vida. Fica até a próxima e que a paz do Senhor Jesus Cristo chegue até você e até a tua casa em nome de Jesus.